Vamos estudar a palavra de Deus, capítulo 5. Estamos avançando nesse livro maravilhoso. Tem muita gente que tem medo do Apocalipse, mas é um livro maravilhoso, um livro de revelações. O Senhor traz uma revelação, a cada capítulo Ele tem falado aos nossos corações. Hoje chegamos ao capítulo 5 e eu quero que você fique bem atento aí para receber de Deus essa noite. Deus tem algo novo para nós precisamos desse Deus lindo, E essa revelação maravilhosa do Senhor. Então, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Traga a revelação da Tua palavra às nossas vidas. Precisamos entender, ó Deus, a Tua palavra.
Pedimos a Ti que traga clareza da palavra aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa esta noite falar conosco, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos, Senhor, abrir as portas dos nossos corações para a Tua palavra. Venha falar, venha abençoar, venha guardar, venha derramar graça e poder sobre nós. É o que nós pedimos nesta hora e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título da nossa mensagem hoje é: quem é digno? A revelação do Cordeiro no trono. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Esse é o versículo 1. O capítulo 5 do Apocalipse nos transporta ao centro do universo, o trono de Deus. Nele há um livro selado com 7 selos, que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abrir. João chora, pois parecia que o plano de Deus, o plano eterno de Deus, não seria revelado. Mas de repente aparece o Cordeiro como tendo sido morto. Aqui está a resposta para a humanidade. Jesus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Nós vamos ver aqui agora, versículo 1, o livro selado, um documento oficial, possivelmente um testemunho ou título de propriedade, selado com 7 selos, totalmente lacrado, representa o mistério da redenção, o destino da história humana e o juízo de Deus. Mão direita, símbolo da autoridade, poder e justiça. Então eu quero voltar aqui ao versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Veja que esse livro está selado e não havia alguém que pudesse abrir o livro e mais, nem mesmo olhar para ele. E somente um tinha essa capacidade, que é Jesus. Só Jesus poderia abrir o livro e olhar para o livro. Homem nenhum teria essa capacidade. Então João, quando vê essa situação, João vendo que esse livro não podia ser aberto por ninguém, que as pessoas nem mesmo podiam olhar para esse livro, o texto diz que João chorou. João chorou no céu. Quando ele vê isso, ele estava diante do trono e ele vê essa cena maravilhosa, ele chora, porque ninguém é digno de abrir o livro senão Jesus Cristo. Então o que ele faz? O choro de João, versículo 2 ao versículo 4. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João chora, porque quando ele chega diante do trono de Deus, ele não vê ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar, sequer olhar para o livro. Mas de repente ele vê que aparece um cordeiro, e esse vai lá,
nós precisamos de Jesus. Jesus é o Salvador da humanidade. Só Ele é digno de abrir o livro, de olhar para o livro. No versículo 5, o leão da tribo de Judá. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o inferno, potestades. As potestades do ar foram vencidas. Jesus venceu todo tipo de mal, tudo aquilo que é das trevas foi vencido por Jesus. Por isso Ele, somente Ele, é digno de abrir o livro e de olhar para o livro, desatar os selos. Referência a Gênesis 49, versículo 9 e 10, uma profecia messiânica. Você pode abrir Gênesis, este marcado, Apocalipse, Gênesis 49, versículo 9 e versículo 10. Nós precisamos abrir a Bíblia, nós precisamos entender a palavra. Eu tenho visto muitas pessoas hoje capengando pela Bíblia, né? E nós não podemos, nós precisamos entender o que está escrito. Gênesis 49, 9 e 10. A palavra de Deus é poderosa, maravilhosa. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se, como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Os povos vão obedecer a Cristo. A Bíblia diz que que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor e Deus. Outra versão diz que Ele é Senhor e Rei. Então, só Ele. E nós temos que adorá-lo, nós temos que servi-lo, nós temos que doar a nossa vida por Ele. Nós temos que fazer o que Ele faz, não o que Ele fez, mas o que Ele faz. Ele está vivo, Ele é poderoso. Raiz de Davi, está lá no versículo que lemos. Volte a Apocalipse. Raiz de Davi, confirmação do cumprimento das promessas davídicas. Jesus é o herdeiro legítimo do trono. Então Ele é o herdeiro legítimo. E a Ele nós temos que obedecer. É a Ele que temos que adorar, servir e servir com alegria. Versículo 6. O cordeiro como morto. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro está de pé, mas com sinais de morte. Cristo venceu morrendo. 7 chifres
e 7 olhos, plenitude de poder e de sabedoria, o Espírito Santo. Versículo 7 ao versículo 14 fala sobre a adoração celestial. Vamos ver aqui no texto. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Olha, isso aqui é maravilhoso. Tem até uma canção, né, que diz isso, né? Essa canção usa bem esse texto. Uma canção de adoração maravilhosa, né? Digno é o Cordeiro de receber. É assim? Olha, nós precisamos louvar a Deus com mais entusiasmo. Tem que haver entusiasmo em nós. Tem que haver uma adoração forte, uma adoração que mexa com o nosso interior. Nós precisamos entender quem é Deus. Nós precisamos conhecer quem é Deus. João tem uma visão diante do trono, e quando ele chega lá no trono, ele vê que ninguém era digno de olhar para aquele livro, que ninguém era digno de desatar os selos, ninguém era digno de abrir o livro, porque João, o que ele viu lá, ele conseguiu passar para nós, mostrando para nós as coisas que nós conhecemos aqui na terra. Quando ele fala do ouro, ele não está falando desse ouro que nós conhecemos, ele está falando de um ouro diferente, né? Do ouro de Ofir. Ele está falando de coisas que nós não conhecemos, mas quando ele mostra as coisas, as figuras que nós temos aqui, ele está falando: olha, está vendo o ouro? As duas lá são de ouro, só que é um ouro melhor, né? A qualidade de tudo que ele fala é melhor do que aquilo que conhecemos. Quando ele fala de cristal, né? É um cristal diferente. Ele está mostrando para nós, com aquilo que nós conhecemos, para a gente ter uma ideia do que será lá no céu. Mas João está falando de coisas lindas e maravilhosas. Aí ele continua, no versículo 13 ele diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E aqui é uma aula para nós. Nós precisamos aprender isso, a nos prostrarmos diante do Senhor. Nós precisamos aprender isso, adorar o Senhor com toda a nossa força. No céu todos se curvam diante do Senhor. Nós precisamos nos curvar diante desse Deus lindo, maravilhoso, entendendo que é Ele que é o poderoso, entendendo que é Ele
quem está à nossa frente. O cordeiro toma o livro, a resposta é imediata, a adoração total. Hoje vejo pessoas preocupadas chegam na igreja querendo receber coisas terrenas, coisas que são perecíveis. Pessoas que vão para a igreja atrás de dinheiro, atrás de casa, atrás de carro, atrás de bens materiais. Essas coisas são perecíveis. Nós precisamos entender que ao entrarmos na igreja, nós estamos na casa do Senhor. Chegamos para glorificar, para exaltar, para louvar ao Deus vivo. Nós temos que buscar a face do Senhor. Não podemos perder tempo. Não perca tempo com coisas fúteis. Não perca tempo com coisas perecíveis. Aplique a sua vida na adoração, no serviço. Faça tudo que você fizer para o Senhor. Faça com alegria. Faça com zelo. E João viu isso no céu. Havia alegria no céu. Havia zelo da parte dos anciãos. Então todos se curvam diante do Senhor, no trono do céu, e nós que estamos aqui, ainda na terra, nós precisamos aprender isso, nós precisamos aprender a nos prostrarmos diante do Deus Todo-Poderoso, porque somente Ele é digno de receber o louvor, a glória e a honra. O cordeiro toma o livro, a resposta é imediata, adoração total. Seres viventes, anciãos, miríades de anjos, toda criatura no céu e na terra se prostram. Nós precisamos aprender isso. O louvor é ao cordeiro que venceu, digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olhe para você. E agora veja se essa adoração toda. Olhe para você. Nós precisamos olhar para nós e ver se nós estamos adorando ao Senhor de verdade. Se nós estamos orando, se nós estamos clamando, se nós estamos buscando, se nós estamos investindo a nossa vida na adoração. Ou queremos buscar alguma coisa? Aplicação prática. Uma mensagem para a humanidade. Essa mensagem é para o mundo todo. Todos os seres humanos precisam ouvir essa mensagem. Vivemos dias de caos, guerras, pandemias, medo e confusão. Quem poderá abrir o livro da vida e trazer sentido à nossa existência? Só Jesus. Ele é o único digno de revelar o plano eterno de Deus. Enquanto os homens tentam governar o mundo, há um trono no céu. E Ele reina. A esperança da humanidade não está na política, ciência ou religião, está no Cordeiro. A nossa esperança está no Cordeiro. Hoje, você pode se render ao Cordeiro. Ele não é apenas digno de abrir o livro. Ele é digno da sua vida. Ele é digno da minha vida. Ele é digno da nossa vida. Entregue ao Senhor Jesus, adore o Cordeiro. Ele venceu por você. O Cordeiro venceu por nós. E nós precisamos entender isso.
Ele é digno de receber o louvor e a adoração. Somente Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Nós não podemos nos curvar diante dos poderes dessa terra. Nós não podemos nos curvar diante dos homens. Os nossos joelhos, o nosso coração, a nossa mente tem que se curvar diante do Senhor, que é poderoso, que é eterno. Então glorifique o nome do Senhor com sua vida. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento de adorar, esse é o nosso momento de servir. Esse é o nosso momento de falar com o Senhor que nos ouve. Eu quero orar com você, vamos orar. Oh Pai, queremos entregar a Ti, Senhor, o nosso tudo. Queremos nos render diante do Senhor, nos prostrarmos diante do Teu trono, assim, Pai, como a adoração do céu. Todos se curvam diante do trono do Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, Pai, nós queremos nos curvar também diante do Teu trono, Senhor, de Te adorar verdadeiramente, que haja em nós uma adoração sincera, que glorifique, que exalte, que honre o Teu nome. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor renovou as Suas misericórdias sobre as nossas vidas esta manhã. Pai, mas nós precisamos de mais. Nós queremos mais dessa misericórdia nas nossas vidas. Derrame, Senhor, sobre nós Tua graça e poder, que o Senhor possa esta noite encher os nossos corações com essa alegria, Pai, que há no céu, que possamos, Senhor, nos alegrar diante do Senhor, que possamos nos prostrar diante do Cordeiro. Oh Jesus, oh Jesus, Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, não importa se o abismo é raso ou profundo, Ele tira você de lá e o traz para um alto lugar, para te fazer um homem à imagem de Deus, um homem à imagem de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos ser a imagem de Deus, sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres da verdade, homens e mulheres da palavra, e que nós possamos nos prostrar diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, queremos louvar o Teu nome e agradecemos a Ti por Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que fale conosco, que o Senhor possa encher os nossos corações de alegria e paz. Abençoe as nossas vidas, venha nos despedir em paz deste lugar, Senhor. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora, para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, rica e abundantemente. Amém.